Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, torcedores e torcedoras, por que não, do Fluminense e de outras equipes que estão eventualmente presentes aqui neste vídeo aqui para dar uma força aqui pro meu trabalho, né? Comentar com vocês aí sobre o Bruno Rodrigues, que é um jogador do Cruzeiro, atacante, né? Que pode pintar no Fluminense, que pode pintar no Bahia. Essas duas equipes são aquelas que mais se aproximaram da possibilidade de contratar o jogador. O Corinthians também teve essa intenção, já descartou em virtude de inúmeras questões internas, como por exemplo a transição de mandato de um presidente para outro. E também outras equipes já especularam o Bruno Rodrigues, mas o Bahia e o Fluminense são essas duas equipes aí, que são próximas de contratar o jogador. Ou uma ou outra. Ou ele vai para as Laranjeiras, ou então ele vai ser jogador do Bahia. Então este vídeo aqui, na verdade, é uma questão que eu coloco para vocês e que eu também me coloco e já estou respondendo. Qual seria o melhor destino para o Bruno Rodrigues neste momento? Seria o Bahia ou seria o Fluminense? Este é o assunto deste vídeo. E sem mais delongas, gente, sem enrolar muito, já digo para você o seguinte. Na minha opinião, o melhor destino neste momento, em teoria, para o Bruno Rodrigues, seria o Bahia. Vou explicar para vocês por quê. Quero chamar a atenção de vocês aqui, antes disso, para o fato de que este vídeo tem o patrocínio, da PagBet, que é uma casa de aposta importante, tá? Para o meu trabalho, uma casa de aposta que chegou aí no mercado para democratizar o acesso às apostas. Você pode depositar R$1 e com este valor você já começa a jogar na PagBet. Além disso, as cotas são sempre muito altas, Tanto o depósito quanto o saque você pode fazer via Pix de qualquer valor a partir de R$1, Então você ganha um dinheirinho ali, o lema é acertou, tá pago, porque você pode pedir imediatamente esse valor para sua conta cair em fração de segundos, porque o depósito e o saque são via Pix, Tem isso também. E além disso, gente, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Isso é muito diferente. Se você entrar em contato às 3 da manhã, vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender na PagBet. É diferente isso daí, gente. Vão por mim que isso aí é diferente. É muito diferente mesmo. Ora, outra coisa. Ganhou um pequeno valor, você pode pedir para sua conta. Ah, mas isso aí é normal. Não, não é. Tem casa de aposta que você tem que ter um valor mínimo para pedir o saque, Ah, eu ganhei 2 milhões de reais aí, Então, a partir de 2 mil, gente, não precisa nem ser 2 milhões, 1.000, 2 mil reais, para esse dinheiro cair na sua conta, mas é uma burocracia, é uma dificuldade. Tem gente que demora 3 meses para receber esse valor aí. Então, para fugir de confusão, vai logo na PagBet, porque não vai ter esse problema aí, tá bom? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na PagBet, tá bom, gente? Dessa força aí. Também vou deixar o link da página de membros do canal José Novaes, porque se você quiser se tornar um membro, você já vai chegar na página lá. Faixa mínima de apoio, R$ 4,99, gente. Se você puder, e quiser e gostar do meu trabalho, eu deixo essa dica para você, para me ajudar, tá bom? É de quebra, você vai participar do nosso grupo de membros, tem torcedores de várias equipes lá, é muito legal, muito divertido. E também você pode aprender futebol lá, é debate sobre futebol o tempo inteiro. E também você vai ter um canal direto aqui comigo, José Novaes, para falar de futebol, beleza? Vamos então falar sobre o Bruno Rodrigues, foi um destaque do Cruzeiro nessa temporada. Ele foi aí um jogador responsável ali por um número em torno de 22 gols ali, e que tiveram a participação direta do Bruno Rodrigues. Precisamos concordar que foi uma bela temporada desse jogador pela Raposa, uma bela temporada, E chamou a atenção de muita gente, razão pela qual ele é um jogador que muitos clubes ficaram interessados. Ele chamou atenção, dentre outras coisas, por quê? Porque ele é um jogador rápido. E jogador rápido é tudo aquilo que o técnico gosta, Pintou um jogador rápido. Às vezes é melhor que ele seja rápido do que ele seja técnico. O Bruno Rodrigues é um jogador muito rápido, muito veloz, Mesmo jogando pelo setor esquerdo, ele é um jogador que consegue entregar também velocidade e também consegue entregar pelo setor esquerdo profundidade, Porque em teoria, profundidade é algo que ele entrega pelo setor direito, já que ele é um jogador destro, mas lá também, muitas vezes, ele consegue entregar a tal da profundidade, embora, na maior parte dos casos, ele tenta fazer aquele facão para se apresentar à área, em condição de arrematar, ou mesmo entrando dentro da área, para arrematar. Também para fazer um passe, uma assistência, uma pré-assistência e assim por diante. É um jogador interessantíssimo, na minha opinião, mas ele vem de inúmeras passagens por várias equipes aí no futebol brasileiro e nenhuma passagem aí foi tão destacada como a passagem que ele teve pela Ponte Preta, há uns 2 anos atrás e agora pelo Cruzeiro. As demais sempre foram ali marcadas por altos e baixos, E em todas elas eu diria para você que ele despertou muito amor em inúmeros torcedores e também um pouco de ódio no coração de alguns deles, É um jogador que mexe muito com essas emoções.
Esse jogador que foi um dos destaques do Cruzeiro na temporada, se você for às redes sociais do Cruzeiro, você vai perceber que tem muita gente que não tolera o Bruno Rodrigues, não suporta o Bruno Rodrigues. É impressionante como ele consegue, como ele tem esse potencial de fazer com que muita gente não goste dele. Dentre outras coisas, porque às vezes, é isso mesmo, às vezes, na hora de finalizar, ele não consegue ser muito feliz. Por mais que tenha um número de gols bons, aí, bem interessante aí, e também um número interessante de assistência, o Bruno Rodrigues é um jogador que às vezes deixa muito a desejar nessa questão de finalização. Porém, sabe aquele jogador que vai lá e finaliza mal? Né? Aí depois de alguns minutos tá lá, a equipe finaliza de novo, é ele que finaliza, então é o cara que sempre se apresenta, né? Pra, assim, no final da jogada para finalizar ou fazer aquela assistência, né? De tal sorte que, como ele é muito participativo, então ele acaba errando, mas também acaba acertando, e muito, né? Nesse sentido, eu diria para você que o Bruno Rodrigues, ele é um jogador interessante. Agora, o fato dele ter tido um destaque em poucas equipes, além de ser um jogador muitas vezes irregular, também chama a atenção para o futebol dele. Né? Que tipo de jogador eu estou contratando? Preciso entender isso, preciso estar preparado para recepcionar o jogador com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Né? Não dá para imaginar que o Bruno Rodrigues é aquilo tudo que os valores que estão falando, né? que alguém vai ter que pagar para tirar do Cruzeiro, né? Enfim. É que ele vai jogar tudo isso. Não é bem assim. Acho que o valor em torno do Bruno Rodrigues é um valor muito alto para o que joga o Bruno Rodrigues. Ele é um jogador realmente ok, interessante, pode somar, mas eu acho que neste momento, até em virtude de não ter tido grande destaque em outras equipes, este valor que estão falando aí de 26, 27, 28 milhões, na minha opinião, é um valor muito alto para o Bruno Rodrigues. Por quê? Porque para mim, a grande temporada do Bruno Rodrigues ainda não aconteceu. E na minha opinião, ela pode acontecer em 2024. Em qual clube? No Bahia. Por quê? Porque o Bahia joga de uma maneira que favorece o futebol do Bruno Rodrigues. Ao contrário do Fluminense, que joga de uma maneira muito diferente do que o Bahia, né? E às vezes o jogador não pode necessariamente ser só rápido, ele precisa também ter um pouco mais. O Fluminense exige do jogador que ele pratique um pouco mais de cadência em alguns momentos, e não só velocidade, velocidade, velocidade. Então vamos lá, chegamos ao ponto, por que no Bahia ele seria mais interessante do que no Cruzeiro? Veja, a maneira como o Bahia está jogando, né, cada vez mais se mostra a ser uma equipe mais reativa, né? Esse Bahia do Ceni é um time diferente daquele do Renato Paiva, e cada vez mais, diante dos grandes desafios, esse Bahia pode virar sim uma equipe de contragolpe. Foi este o sinal que o Rogério Ceni passou para todos nós aí nos últimos jogos aí da temporada do Bahia, né? Então esse Bahia aí se mostrou uma equipe com capacidade aí de ter grandes vitórias, com aquela vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena e também a vitória contra o Galo na última partida da temporada do Bahia contra o Galo, né? Na Fonte Nova. Em ambos os casos, goleadas. Em ambos os casos, o Galo jogava de forma reativa, buscando contragolpe, buscando trabalhar nesses espaços deixados ali pela equipe que o atacava. Neste caso, o Bruno Rodrigues ele vai encontrar um cenário no Bahia que é muito semelhante ao cenário que ele encontrou no Cruzeiro. Né? Então veja, o Bruno Rodrigues, quando ele vai para o São Paulo, ele é descartado mesmo ali nos treinamentos. Por quê? Porque a maneira como ele jogava não se encaixava naquela maneira como o São Paulo naquela ocasião jogava. Curioso, né? Então veja, neste Bahia, ele vai encontrar um tipo de equipe muito parecida com o tipo de equipe na qual ele jogava, que era a equipe do Cruzeiro. Ou seja, uma equipe voltada para o contragolpe, uma equipe que tentava ali se defender o tempo inteiro, né, e sair no contragolpe, explorando ali os espaços deixados pelo adversário. Né. Então o Bruno Rodrigues era um jogador muito veloz nesse sentido, né, e aí conseguia entregar resultados, porque ele é muito rápido, mas também é um jogador que, enfim... um jogador que também se entregava muito fisicamente para o jogo, né? Então ele tem essa questão aí, é um jogador forte, é um jogador rápido, é um jogador que se entrega, é um jogador configurado ali, né, totalmente preparado ali para um tipo certo e específico de jogo. O jogo do espaço. É o atacante para jogar com espaço. Não é atacante para praticar drible, quebra-linha na frente de uma defesa muito bem fechada. É um atacante do drible rápido, mas do drible de bola longo, drible longo, né? Joga a bola na frente e vai atrás dela. Nesse sentido, ele é um jogador muito mais apropriado para o
Bahia do que para o Fluminense, porque no Flu o atacante precisa cadenciar um pouco mais, ele não pode ser necessariamente tão rápido. Claro que em algumas situações ele precisa ser rápido, né? Mas a rapidez, né, ela precisa ser praticada em pequenos espaços, não em longos espaços. O Fluminense, pela maneira como joga, não permite que seus atacantes, né, façam esse tipo de jogada aí, saindo jogando a bola na frente, correndo atrás dela, tal, porque, enfim, não, o Fluminense tem uma tendência a jogar pressionando o seu adversário. Então os espaços se reduzem muito, né? Você tem ali o portador da bola, né, com um defensor à sua frente, um ou dois defensores à sua frente, você tem um companheiro aparecendo para receber esse passe, você tem um pouco mais atrás alguns jogadores ali também esperando esse passe para recomeçar a jogada, mas tudo num espaço muito curto, muito pequeno, né? Muito fechado, né? Para esse tipo de espaço, um jogador como Arias é muito importante, porque é um jogador que consegue praticar também um drible ali interessante de quebrar linhas de marcação. E outros jogadores também ali que pintaram de xerém, né? Então o Fluminense já tem jogador que é muito rápido, que pode jogar no contragolpe, mas esses jogadores no Fluminense têm feito sucesso justamente quando eles podem e devem jogar o tipo de jogo ali diante de defesas fechadas. Então, se o jogador tem apenas esse tipo de jogo ali de velocidade, ele não consegue, né? Não consegue se dar bem. Agora, se ele pode fazer esse jogo aí também de qualidade diante de uma defesa muito fechada, então ele consegue se dar muito bem. Então, a coincidência de Fluminense ter jogador rápido que funciona muito bem no esquema do Diniz é justamente essa aí, né? O cara que consegue ser muito rápido, também, né, moldado para o contragolpe, mas quando o time está jogando, que é a maior parte do tempo, o que acontece, né? Diante de uma defesa fechada, esse jogador, esse atacante também consegue entregar um jogo diferente, o jogo do drible quebra-linhas, o jogo do drible do passe, né? Do passe do toque me boi, né? Eu passo, toco e me apresento para receber, ataco o espaço esperando essa bola e assim por diante. Então, nesse sentido, esse tipo de atacante pode e deve fazer sucesso ali na equipe do Fluminense, né? Agora, quando você está falando de um atacante notadamente de velocidade, que gosta e pode jogar muito bem no espaço vazio, né, no contragolpe, esse tipo de atacante tem muita dificuldade na equipe do Fluminense, do técnico Fernando Diniz. Ora, esse tipo de atacante é um jogador muito bom para o time do Bahia. Por isso eu acho que o Bahia se configura como um cenário interessante para o Bruno Rodrigues. É o lugar, na minha opinião, em que ele pode ter a melhor temporada dele, porque a gente percebe um Bahia se configurando para ser uma equipe muito forte, devem chegar reforços, evidentemente, para o esquadrão, né? Aquela situação quase, na verdade, traumática de quase ir para a segunda divisão, já está deixada de lado, agora é recomeçar a temporada, existe ali uma expectativa de que muitos jogadores possam ser contratados, mas a forma de jogar dessa equipe provavelmente vai ser a mesma. Nesse sentido, o Bruno Rodrigues pode ser um reforço muito interessante, porém, esse valor, na minha opinião, está muito alto, né? E se for para contratar com base nesses valores, é melhor ir ao mercado e buscar até um outro jogador. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, na verdade, o jogador, quando ele chega com um valor muito alto assim, ele chega também com a pressão muito alta, né? O que vai se esperar dele é algo muito grande, né? Então, pode não funcionar. E se há uma coisa que o Bruno Rodrigues tem dificuldade, é justamente com essas expectativas aí desequilibradas em relação ao futebol que ele possa entregar para a equipe, né? Todas as vezes em que essas expectativas estiveram muito fora da realidade, ele não conseguiu entregar. Então elas precisam estar muito bem calibradas para que o jogador consiga se sentir à vontade. Não for assim, ele pode se dar muito mal. Então é muito importante que o Bahia, bom, se ele não for para o Fluminense, o Bahia entender que o valor vai ser 28 milhões, talvez seja o caso de buscar um outro jogador no mercado. Se der para baixar um pouco esse pedido aí, uns 20 milhões e tal, vamos lá, talvez dê certo. Agora, por esse valor aí de 28, 29 milhões aí e tal, eu acho que é um pouco exagerado. Pode dar certo, tá? É para ser contratado e ser um grande destaque do Bahia. Mas aí também tem que trabalhar, tem que ter esse elemento de recepção aí, né? Uma paciência, uma condição de entender que ele pode se frustrar em vários momentos, pode abaixar a cabeça, e aí alguém no clube ali e na equipe precisa melhorar a cabeça desse jogador. Ou seja, lidando com essa diversidade, acho que ele pode ser um jogador para ser contratado por qualquer valor, se o City quiser. Agora, por esse valor, também dá para buscar no mercado outros jogadores interessantes, tá? Agora, dentre Cruzeiro, dentre Bahia, na verdade, e a equipe do Fluminense, ele estaria indo para um grande clube de futebol brasileiro, que é o Fluminense, ele estaria indo para um grande clube de futebol brasileiro, que é o Bahia. Na minha opinião, neste momento, para ele, Bruno Rodrigues, o Bahia é o melhor destino para ele jogar o seu futebol e, por que não, ter em 2024 a melhor temporada da carreira dele. Tá bom, gente? É isso.